Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, eu sou Alisson Paes e neste vídeo nós vamos implementar uma árvore binária em Python. Então no vídeo anterior eu te expliquei sobre árvores de uma maneira conceitual, apresentei vários termos novos para você entender mais ou menos qual que é a ideia de cada um deles e no vídeo de hoje nós vamos finalmente colocar a mão na massa e realmente escrever o código que vai implementar aquelas coisas lá, tá certo? Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, me acompanhar lá no Twitter e, é claro, conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Bom, galera, então como a gente já teve um vídeo de introdução da parte mais teórica, vamos assim dizer, a gente vai poder partir direto aqui para a mão na massa, certo? Então eu vou te mostrar aqui um arquivo em branco, vamos começar do zero. Vamos escrever, então, as nossas classes necessárias para construir nossa árvore aqui, certo? Então, da mesma maneira que a lista encadeada, que a gente conseguia colocar pedaços de memória que estão esparsos, né? Elementos que estão em lugares da memória que você nem precisa saber quais são, mas sabe que não estão continuamente alocados, então a gente ia conseguir juntar esses caras, aqui na árvore a gente vai conseguir juntar também. E para juntar, a gente vai ter que utilizar aquela estrutura de nó. Então, na lista encadeada, se não lembra, dá uma olhadinha no vídeo, colocar linkado aqui em cima. A gente escreveu uma classe chamada nó, que servia simplesmente para conter o dado que você quer armazenar de fato e uma referência que permitia você fazer ligações para o próximo nó. Então, a gente vai escrever uma outra classe nó aqui dentro desse meu arquivo tree.py. Para quem não sabe, tree é árvore em inglês. E vai ser o nó dessa árvore, vai ser um nó um pouquinho diferente, né? Ele vai ter um elemento a mais. Vamos começar escrevendo esse nó. Então, class eu vou chamar de node também. Se você quiser, você pode chamar de tree_node ou t_node, sei lá, para representar que é o nó da árvore. Eu vou manter só node e a identificação de que esse é o nó que vem da árvore e não da lista encadeada fica pelo arquivo mesmo, tá? Então, no momento que eu quiser importar, precisar importar os dois de repente no mesmo projeto, um vai estar vindo de tree.py e o outro vai vir de, sei lá, linkedlist.py, alguma coisa assim. É só manter referência para os arquivos lá no projeto. Então aqui, classe nó. O que é importante para esse nó? Tá? Então se você não lembra aqui, nas nossas listas encadeadas, olha lá, tinha um método que a gente às vezes chama de construtor, não é exatamente o construtor, mas o método de inicialização, que recebe o quê? Um dado que você quer armazenar, porque o usuário, quem está utilizando a sua estrutura de dados, não está nem aí para como você faz as coisas internamente, você não deve ficar expondo nós, né, para a galera. E aí recebe o dado e tem esse ponteiro next. A diferença para agora, eu vou até copiar daqui. Não existe uma definição clara do que é próximo, né, então não é next aqui, eu vou colocar outra coisa aqui no lugar. E eu preciso de dois dados, né? Então a gente quer construir árvores binárias. Lá no final do vídeo anterior, comentei contigo que a árvore binária é uma árvore que a gente colocava essa restrição de que ela tinha que ter sempre dois filhos, né? Então sempre vai ter dois elementos abaixo de um elementozinho da árvore, mesmo que esses elementos sejam vazios, certo? Então, como são apenas dois, convencionou-se realmente utilizar as direções que a gente conhece de esquerda e direita, certo? Então, aqui eu vou poder colocar self.left de esquerda e self.right. Então esses aqui são os atributos da minha classe nó. O dado que eu estou armazenando, pode ser um número, uma string, enfim, um objeto complexo, mais duas referências, uma para o filho à esquerda, outra para o filho à direita, certo? Só isso. E aqui eu vou colocar também, no mesmo arquivo já, tá? A nossa classe binary tree, que é a árvore binária. Bom, o que é importante como atributo de uma árvore binária? Se você lembra do desenhozinho lá da árvore, você tem a raiz dela, parte elemento, parte aquelas arestazinhas para baixo, e você vai caminhando na árvore, então a partir da raiz você consegue chegar em qualquer elemento que está dentro da árvore. Ah, mas se tiver alguém que não está conectado ali, aí eu te mostrei que se você tiver alguém que não está conectado, então esse alguém sozinho, por si só, pode ser uma árvore, e aí você não tem, então, uma árvore no conjunto, mas você tem uma floresta. Tá? Então, se você está tratando de árvore, vai estar todo mundo conectado de alguma forma que você consegue chegar a partir da raiz. Então, o importante para a gente é a raiz. Eu podia pedir aqui para receber direto um nó como a raiz, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, na verdade, receber um elemento.
Então, o usuário vai poder criar uma árvore passando direto um elemento, e aí aqui dentro eu me viro para criar o nó. Então, se ele passar data aqui, eu vou dizer o seguinte, self.root, tá? Melhor, eu vou criar um nó aqui dentro, certo? Criei um nó a partir desse dado, então o nó pediu o dado para salvar lá dentro, beleza, salvei lá dentro. E agora eu vou dizer que então que a raiz dessa árvore é igual a esse nó que eu criei aqui, beleza? Aí você me pergunta, a árvore tem esquerda e direita? Bom, essa é uma questão, assim, uma decisão de projeto, de como você vai organizar as coisas, tá? Eu estou organizando aqui da seguinte maneira. Os nós vão conter, sim, filho esquerda e filha direita. E a árvore aqui, ela serve apenas para dizer quem que é a raiz, tá? Então, a árvore vai servir para dizer quem que é a raiz e para conter uns métodos para a gente poder fazer coisas ali dentro. Então, a gente vai querer, por exemplo, exibir o conteúdo dessa árvore. Ao invés de colocar esse método, essa função lá no nó, eu vou colocar essa função aqui dentro da classe da árvore, tá? Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. O nó é que segura de fato a estrutura, o dado, esquerda e direita. A árvore apenas sabe quem que é o nó raiz, né? Ou vértice raiz. Vértice também é uma outra palavra que você pode utilizar no lugar de nó. E a árvore vai ser o ponto de partida para a gente chamar métodos, né? Utilizar funções, pedir para realizar operações sobre essa estrutura de nós da árvore. Belezinha? Então, a princípio, tenho tudo aqui. Tudo que a gente precisa está por aqui, tá? Eu posso querer o quê? Eu posso querer pedir para exibir. Se eu pedir para converter um nó em string, por exemplo, vou definir aqui str, eu vou retornar o dado dele como a sua representação. Tá? Vou retornar o dado dele de que maneira? str self.data. Tá certo? Ok. Então, vamos testar isso aqui rapidinho, num exemplo assim bem trivial. Depois eu vou pegar um exemplo mais interessante para a gente ver o que dá para fazer. Tá? Então, um exemplo mais trivialzinho seria fazer o seguinte. Eu vou construir uma árvore que tem 3 elementos. Tá? Então vai ter um carinha na raiz, um cara à esquerda, um cara à direita. Legal? Números mesmo, para ser uma coisa bem tranquila. Então, do jeito que a gente escreveu aqui, a gente criaria a árvore como sendo binary tree, escolha um número, certo? Sei lá, 7. Então, 7, um nó que contém esse dado 7, vai ser a raiz da árvore. Aí eu posso colocar, então, tree.root.left é igual a um nozinho que, deixa eu ver, vou botar aqui 18, com esse número. E eu faço a mesma coisa, só que para a direita e troco o número aqui, vou botar 14. Right, tá? Então a ideia é ter 7 no topo, depois à esquerda do 7 o 18, à direita o 14, certo? Só isso. Aí eu quero exibir. Do jeito que a gente tem aqui, a gente não tem nenhuma estrutura para conseguir percorrer essa árvore, tá? Então o nosso teste ele vai ser bem manual, assim, vamos dizer. Então o que eu posso pedir? Eu posso pedir para exibir tree.root, certo? Então exiba qual que é a raiz da árvore. E aí ele vai pedir então para dar um print nesse nó, e o nó, a gente respondeu que quando ele tenta ser convertido para string, ele deve devolver o dado, certo? Então se o dado aqui é 7, a gente espera ver o 7 ali. E vou pedir para exibir também quem é que está à esquerda da raiz e quem está à direita da raiz. Tá? Então tem que exibir esses 3 caras, cada um numa linha, nessa ordem, 7, 18 e 14. Exatamente a ordem que foram adicionados. Bom, vamos inverter a ordem em relação à adição. Vou exibir primeiro a direita, depois a esquerda. Tá? Então a gente adicionou 7, 18 e 14, vai exibir 7, 14 e 18. Legal? Então aqui está
a pasta que eu estou trabalhando, tá? Tem esses dois arquivos, o tri.py e o suporte, que eu já vou mostrar para vocês porque eu escrevi um pouquinho antes. E Python 3, então, tri.py, aí ele vai ser executado como o arquivo principal, de fato, vai receber esse nomezinho main aqui e a gente vai ter esse código sendo executado. Então, 7, 14, 18, né? 7 que está na raiz, 14 que está à direita, exatamente, 18 que está à esquerda. Ok. Você fala assim, pô, mas o negócio está bem manual, como é que a gente pode tentar melhorar isso? Isso é uma coisa que a gente vai ver que existem algumas formas de você percorrer a árvore, tá? Chama percurso em árvore, mesmo em inglês é traversal. E aí tem percurso em pré-ordem, pós-ordem, então a gente vai ver essas nomenclaturas todinhas. Hoje, agora nesse vídeo, eu vou te mostrar um percurso em ordem simétrica. E eu vou te dar um exemplo de uma expressão matemática que a gente vai conseguir guardar na árvore, uma expressão matemática com soma, multiplicação, essas outras operações. E vamos então exibir a expressão na ordem natural que ela deve ser realizada de fato. Tá? Vamos colocar uns parênteses ali para especificar essas coisas. E a ordem simétrica ela vai ajudar a gente a reescrever depois isso de uma maneira que faz sentido. Então, assim, cada um desses percursos ele serve para algum propósito. A ordem simétrica vai ser bem importante para a gente quando a gente lidar com a árvore binária de busca, que é o nosso objetivo para daqui a pouquinho. Então, eu vou te mostrar aqui no arquivo de suporte o desenhozinho dessa árvore que eu fiz antes aqui. Então, a ideia é o seguinte. Tá vendo que tem aqui uma operação de mais, tem um Azinho, vezes, Bzinho, menos. Aí aqui eu coloquei as aspas, né, para marcar string, justamente para você não confundir o tracinho que eu estou mostrando a ligação entre os nós com essa barrinha que é o operador de divisão. Então aqui eu tenho o operador de divisão, C, D e E, certo? Isso aqui é a seguinte expressão matemática. A gente pode começar a ler ela de uma maneira mais tranquila, pensando primeiro em quem está aqui embaixo, tá? Quem está mais profundo aqui na árvore. Se você olhar para isso aqui, você pode pensar como C dividido por D. Tá? Então é assim, você pega C, que está à esquerda, dividido por D. Legal? Então C dividido por D. Aí, isso aqui é o que você quer realizar primeiro. Então, vou colocar parênteses aqui para deixar bem explícito C dividido por D. Aí, esse C dividido por D, ele virou o nozinho, né? É a coisa que está à esquerda desse outro aqui. Então, você repete o raciocínio, olha. C dividido por D menos E. Então, C dividido por D menos E. E aí, coloca tudo também entre parênteses. Aí, toda essa expressão aqui, todo esse ramo da árvore que está aqui à direita do vezes, a gente vai poder fazer a leitura de maneira análoga. Só que eu vou começar aqui pelo B, tá? Então, B vezes todo esse ramo aqui. Então, B vezes C dividido por D menos E, eu vou botar aqui. Então, vamos colocar B vezes essa coisa aqui que está à direita. E aí, você também coloca parênteses aqui. E aí, finalmente, todo esse ramo à direita aqui, tá? Você vai fazer a leitura, começando aqui do A, que está à esquerda, A mais todo o ramo que está à direita. Tá? Então, também termina colocando parênteses. Então, essa leitura da expressão, né? Essa aqui é uma expressão matemática, você pode realizar numa calculadora, enfim, pode fazer um programa para fazer um negócio desse. São operações bem simples, né? Operações aritméticas de soma, multiplicação, tal, divisão, subtração. E ela estava armazenada, né? A gente conseguiu codificar essas operações aqui na árvore, certo? Então a gente armazenou ali na árvore. E tem, como comentei com você, tem várias formas de a gente conseguir ler de volta a informação que está ali na árvore. A gente fez o processo de leitura, o processo de percurso correspondente a um percurso em ordem simétrica. É esse em que você pega o cara que está na esquerda, aí pega o de fato do centro ali, que seria a raiz daquela subárvore, depois você pega quem está na direita. E aí você repete isso, tá? Então essa ideia de repetir essa coisa aí dá uma noção de
de recursão, de estar fazendo o mesmo procedimento dentro dele mesmo. Ali, tá? Se você não viu, não sabe o que é recursão, não conhece funções recursivas, eu tenho um vídeo que eu gravei aqui no canal sobre recursão. Eu não me lembro exatamente agora qual era o problema que eu resolvia, se era um fatorial ou Fibonacci, enfim. Mas tem aqui o vídeo sobre recursão no canal. Então, a gente quer construir essa árvore e sair com essa expressão, tá? Então, vamos nos focar nesse algoritmo que dá a expressão. Para construir a árvore, a gente vai construir de uma maneira manual. E essa é uma das razões pela qual eu escrevi esse arquivo de suporte antes, porque é trabalhoso eu ter que escrever, olha, N1, então é um nó que tem o A, nó que tem o mais. Então eu criei um nó para conter cada um desses elementos, tá? Você vê que aqui eu estou criando uma árvore sem passar nenhum dado, isso foi uma coisa que a gente não fez aqui, para poder utilizar isso a gente vai ter que fazer uma alteração lá. E depois eu estou fazendo as associações aqui, ó, na mão, tá? Então, realmente olhando para cá, putz, quem é N6? N6 é o divisão. Então, divisão, à esquerda eu tenho o C, que é o N7. À direita eu tenho o D, que é o N8. E aí bota aqui, então, N6 left, N7, N6 right, N8. Tá, aí você pode dar uma olhada nesse código depois. É realmente fazendo um a um para construir a árvore. E aí, no final, eu digo que a raiz da árvore, né, tree.root, vou até separar aqui, é o N2, que é esse carinha que tem o mais, tá? Então, para conseguir utilizar essa estrutura que eu fiz aqui antes de gravar o vídeo, a gente precisa dizer que este método de inicialização, ele pode ser chamado sem nenhum dado, tá? Então, eu vou colocar aqui como um valor padrão o none, que é um representante do vazio, né, que a gente está utilizando aqui também. Então, se o dado existir, tá? If data, eu posso criar isso aqui e dizer que a raiz é o nó. Se ele não existir, se for none, então self.root é igual a none também. Então agora sim eu posso chamar ele tanto assim como binary tree set ou qualquer outro dado e também da forma como tinha aqui no meu arquivo de suporte, binary tree sem nada, e depois eu especifico a raiz, tá? Então eu vou levar para lá todo esse código aqui, inclusive essa associação aqui, tá? Depois você dá uma olhadinha aí com tranquilidade. Vou deixar comentado este exemplo mais simples. E pronto. Então a gente construiu a árvore. Aí você fala assim, pô, Alisson, mas quando a gente for construir árvores, a gente vai precisar fazer as coisas assim na mão e tal? Não, só que a gente está com um passo de cada vez. A ideia é que a gente vai definir, né, lá para a nossa árvore binária de busca, uma forma, assim como uma regra para que ela possa adicionar os elementos. Você simplesmente vai pedir para adicionar, você não sabe para que posição vai, ela vai determinar a posição que vai e vai ser uma posição muito boa, certo? Agora, como a gente só quer entender a estrutura de uma árvore binária, que não é uma árvore binária de busca, mas uma árvore binária qualquer, no código a gente está fazendo isso manualmente. Beleza, coloquei lá. Agora, para eu não exibir manualmente, que nem a gente tinha feito, aí vem a nossa diversão aqui de escrever esse percurso em ordem simétrica. Qual que é a ideia? Eu vou colocar aqui na nossa classe Binary Tree, Symmetric Traversal, tá? Então esse aqui é o percurso em ordem simétrica. Vou colocar um comentário aqui em cima. O que ele precisa receber? Self, para eu poder chamar da seguinte forma, construir a árvore, tree.symmetric traversal, tá? E mais uma coisinha que a gente já vai ver. Então, essa operação, embora seja uma operação da árvore, tá? Um método de binary tree, é uma operação que ocorre sobre os nós, tá? Então eu vou partir da raiz e tentar fazer alguma coisa com os nós. Então eu preciso especificar isso de alguma maneira. Eu vou dizer que além do self, ele recebe um nó aqui, mas que esse nó pode ser também vazio. Isso simplesmente para eu poder utilizar esta notação ou uma notação em que eu passo um nó ali dentro de fato. Beleza? Ah, mas e se for vazio? Se o nó
for vazio, for unknown, o que eu vou dizer? Vou dizer que o nó vai ser igual a self.root. Então, no caso em que eu chamo dessa maneira, eu estou implicitamente dizendo, olha, percorra a partir da raiz dessa árvore, certo? Então, se o nó for vazio, não passei nada aqui, o nó, vou atribuir ele à raiz da árvore. Percorra a partir da raiz. Legal. E aí, estou aqui na raiz, o que eu quero fazer? Eu quero primeiro exibir a galera que está à minha esquerda, depois eu vou me exibir, e depois eu vou exibir a galera que está à direita. Tá? E como é que eu peço para exibir? Eu dou um print node.left? Não. Aí é que tá. Porque a galera que está à esquerda pode ser uma coisa só, como é aqui, né? Tem o azinho. Mas pode ser que você lide com esse nó aqui, por exemplo. Chegou nesse ponto, e aí a galera que está à esquerda aqui não é, pô, exiba o sinal de divisão. É exiba tudo isso aqui. E como é que deve ser exibido isso aqui? Da mesma maneira. Chegou aqui, exibe quem está à esquerda, aí se exibe quem está à direita. Tá? Então, a ideia é, cheguei aqui, exibe quem está à esquerda, certo? Depois, se exibe, depois, exibe quem está à direita. Mas quem está à direita tem esquerda e tem direita. Então, primeiro exibe quem está à esquerda, depois se exibe quem está à direita. Ah, mas quem está à direita tem esquerda e tem direita. Exibe quem está à esquerda. Chegou aqui, mesma coisa, tem esquerda e tem direita, então exibe quem está à esquerda. Então, é uma coisa que a gente vai ficar chamando recursivamente o próprio método. Tá? Então, ao invés de botar aqui print, eu vou botar symmetric traversal node left. Tá? Então, eu peço para rodar a mesma função em cima de quem estiver na esquerda. Ah, mas e se quem estiver na esquerda for nulo, for vazio? Putz, aí vai dar erro, certo? Então tem que fazer essa verificação aqui antes. Se node.left, então eu posso rodar isso. Legal. Aí consegui exibir quem está à esquerda, seja lá quantas coisas forem. Exibo quem está no centro. Node. Tá? E eu posso botar aqui só print node, não preciso botar node.data, porque a nossa exibição do node é o próprio data. Então eu exibo o node e depois de se exibir, eu peço novamente para verificar se tem alguém à direita e se tiver, exiba quem está à direita, com o mesmo procedimento, certo? Legalzinho. Então vamos rodar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo manter isso aqui. Ótimo. Então dá para ver ali embaixo. E a gente pede para rodar aqui. Python 3 tree.py. Symmetric traversal not defined. Então, o que ele está reclamando aqui? Para chamar o symmetric traversal, eu preciso de uma instância, de um objeto, né, de um valor do tipo binary tree. Eu tenho esse valor aqui pelo próprio self. Né? Então, aqui fora eu uso a tree, aqui dentro eu posso utilizar o próprio self. Né? Então, o self me dá acesso ao root, me dá acesso ao que mais eu colocar aqui no init e me dá acesso às funções que recebem self como primeiro argumento. Legal. Então, agora eu posso tentar rodar de novo. Então, tá lá. A mais B vezes C dividido por D menos E. Tá? Se você comparar aqui, ele é... Deixa eu ver se eu consigo puxar para você ver. Está exatamente nessa ordem. Porém, está faltando os parênteses. E também está tudo numa linha diferente, certo? Então, o Python, vamos resolver a linha diferente primeiro. Python, por padrão, no print, ele coloca, num argumento do print que está implícito ali para a gente, ele coloca a quebra de linha, tá? É como se ele tivesse assim, end barra n. Então, a gente vai colocar aqui como end, como caractere final, ao invés de ser a quebra de linha, vai ser simplesmente uma string vazia, tá? Não bote nada no final.
Isso para a gente já vai permitir que apareça tudo na mesma linha. Inclusive começou a dar esse problema aqui de não mostrar, não pular a linha do último para o que vem logo depois que roda o código, né? Mas tudo bem, a gente resolve isso aí já já. Para resolver a questão dos parênteses, eu vou te explicar novamente como é que funciona esse método recursivo, essa função recursiva que a gente está fazendo. O que você tem que entender, ficar bem claro, é o seguinte, olha para cá. A gente chega na raiz, né? Então chamei aqui o Symmetric Traversal, passei nada, ele vai assumir que esse nó é a raiz. Quando chegar na raiz, eu vou pedir para imprimir o que está à esquerda. Mas olha só, não é só exibir o elemento que está à esquerda, tá? É exibir todo aquele ramo que está ali. Você tem que pensar que o elemento que está à esquerda, ele é uma raiz para a subárvore que está naquele ramo, que está ali naquele lugar, certo? Então, se ele é uma raiz também, eu posso chamar essa mesma função ali em cima, assim como eu acabei de chamar na raiz da árvore total. Tá? A ideia é essa. E aí, então, depois que eu exibo esse cara, aí sim eu posso exibir, de fato, o elemento que chamou que a função iniciou, né? Então, assim, iniciei na raiz, exibi esse cara, posso exibir essa raiz, e aí eu passo para a direita. Então, veio aqui para subir a árvore da esquerda, central para a direita. E aí, o que você tem que sacar? Quando eu termino de exibir a subárvore da esquerda, eu quero colocar um parênteses, a abertura de parênteses, à esquerda do que ele botou nessa subárvore. E quando eu termino de exibir a subárvore da direita, eu quero colocar o parênteses à direita. Então, olha só. Quando eu termino de exibir o C, aqui embaixo, o C ele é uma subárvore, é uma árvore que tem apenas a raiz como C. Quando eu termino de exibir o C, eu boto o parênteses à esquerda do C. Aí eu venho, exibo o cara central, vou para a direita. Quando eu termino de exibir a subárvore à direita, eu coloco o parênteses aqui. E daqui sai o parênteses C barra D, parênteses de novo. Certo? Aí eu subi. Quando eu subi, eu terminei de exibir a subárvore à esquerda desse cara aqui, ó, do menuzinho. Então, por isso aparece um outro parênteses aqui colado nesse parênteses do C. Aí eu exibo o menuzinho, aí menos está aqui. Aí eu exibo a subárvore à direita, quando eu termino de exibir ela, boto parênteses também. Tá? E assim sucessivamente. Então, quando eu termino de exibir a subárvore à esquerda, na verdade, antes de botar a subárvore à esquerda, eu já posso colocar o parênteses abrindo. Tá? Só a abertura do parênteses. E aí eu não quero pular a linha end igual a string vazia. E aí quando eu termino de exibir a subárvore à direita, eu quero botar o parênteses fechando. Tá certo? Para não pular a linha end igual assim. Legal. E aí no final de tudo eu peço para pular uma linha, certo? Então aqui eu dou um print com um end padrão, só para ele pular uma linha, para não ficar aqui MacBook, não sei o que, solto lá. Então, Symmetric Traversal, pá, legal. Vamos rodar de novo. O que faltou aqui? Tá, já visualizei o erro aqui. Tá, o erro está em colocar este print aqui. Infelizmente, a gente não vai poder colocar essa quebra de linha aqui dentro da função Symmetric Traversal, porque como ela é recursiva, a gente vai chamar várias vezes, né? Toda vez que eu chamar aqui e que chegar ao final dessa função, ele vai pedir para pular uma linha. Por isso que ficou estranho. Então a gente pula a linha aqui, tá? Para não complicar muito. Agora vamos rodar de novo. Pronto, aí agora é assim. Então, vamos comparar com o que a gente tinha feito aqui na mão. A, né? Então, abre o parênteses A, mais, abre o parênteses B, asterisco, parênteses, parênteses C, barra D, fecha parênteses, menos E, e depois tem 3 parênteses de sequência fechando, tá? Exatamente isso. Então, a gente conseguiu armazenar uma expressão matemática numa árvore e recuperar essa expressão, fazer a leitura dela
na ordem desejada, certo? Então a gente fez um percurso em ordem simétrica da árvore. Aí você guarda esse termo, esses termos são importantes. Depois a gente vai ver outras formas de percurso em árvore que são interessantes para outros objetivos. Tranquilinho? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido como que você pode implementar uma árvore binária, tá? A implementação da classe em si não é muito complicada. Tem aquele nozinho com uma adaptação em relação à lista encadeada, que ele passa a ter agora duas referências, né? Não tem mais só um próximo, mas ele tem esquerda e direita. E na classe da árvore em si, você pode colocar métodos que vão mexer com o nó, né? Ele sempre mexe com a estrutura do nó. E especificar quem é a raiz, que isso sim é uma coisa bastante relevante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.